finalmente o fim do mistério, a Netflix traz o documentário contando quem é o Zodíaco, ele que desafiou a polícia e a investigação da década de 1960, enviando cartas, dando detalhes da cena dos crimes que somente a polícia e a equipe de investigação saberia. Temos um desenrolar trazendo a família que viveu com Arthur Allen. Na primeira parte do documentário, a Netflix traz a relembrança ao público de quem foi então, na época, o anônimo Zodíaco, né? Os crimes que ele cometeu. Em seguida, traz o relato dos irmãos que viveu com o senhor Arthur Allen, que o Arthur Allen foi o padrasto dessas crianças e muito de quem foi o Zodíaco vem à tona através dessas crianças que na verdade hoje já são adultos, já são idosos, né? Contando que, assim, vocês vão entender exatamente tudinho e fica sem nenhuma dúvida de que o Arthur Allen era o Zodíaco. A série é muito emocionante porque o David, ele, dentre os irmãos, ele é o mais velho e ele que lutou para tentar convencer os irmãos a se reunirem e trazer a público de que eles viveram com o Arthur Allen, que era o Zodíaco, eles teriam todas essas provas para complementar. Então, durante as gravações, o David, ele morreu, né? Durante as gravações da Netflix, e a Netflix vai ao hospital, grava um momento dele, todos os irmãos ao redor dele, enquanto ele estava entubado, né? E o David é uma pessoa que disse que ele iria partir em paz depois de que ele trouxesse junto com os irmãos a revelação de tudo isso em homenagem às vítimas. Então, assim, eu me emocionei muito ao assistir este documentário. E com as gravações do documentário ainda em andamento, o David veio a falecer aos 72 anos. Então vamos agora para os detalhes. A grande maioria do público sabe quem foi o Zodíaco, mas para quem não conhece eu vou dar uma breve pincelada de quem foi o Zodíaco e o que ele fez, porque o foco mesmo vai ser na investigação. Na década de 60, ocorreram uma série de crimes em São Francisco, Califórnia, e após algumas vítimas, a equipe jornalística de jornal da época começou a receber algumas cartas de uma pessoa se nomeando Zodíaco. E essa pessoa enviava essa carta dizendo que era o autor dos crimes e dava detalhes que só a polícia e a equipe de investigação que esteve no local analisando saberia. Então começou a correria, né, a caçada para tentar pegar o Zodíaco, porque ele ameaçava matar mais pessoas caso as cartas não fossem publicadas nos jornais. E ele zombava das polícias da época da investigação de não conseguir pegá-lo. E durante a correria para descobrir quem era ele e capturá-lo, ele ia fazendo mais vítimas durante esse período. Espero que vocês estejam se divertindo muito, tentando me pegar. Não tenho medo da câmara de gás, porque ela me mandará para o paraíso mais cedo, porque agora tenho escravos suficiente para trabalhar para mim. Assim, é muito compreensível que não é fácil ser um investigador, não é uma tarefa fácil, ainda mais na década, né, de 1960. Mas é impressionante e revoltante como as pessoas naquela época, né, no passado, tinham facilidade de enganar a polícia. Vocês ficarão revoltados quando assistirem um documentário e ver que a polícia perdeu, nas minhas contas, 3 chances de prender o Zodíaco fazendo o mínimo do básico. E durante toda essa movimentação para descobrir quem é o Zodíaco, o jornalista Robert, que era um jornalista investigativo na época, ele foi quem conseguiu olhar friamente para a situação e ver os erros que a polícia estava cometendo na época. E como jornalista investigativo, ele foi se aproximando de todo esse caso aos poucos e conseguiu acesso aos arquivos que dava toda a informação, né, que tinha toda a informação sobre o Zodíaco. Para conseguir entender o caso, ele leu livros de psicologia para entender como funciona a mente de um assassino. E foi aí que ele aprendeu que a maioria dos assassinos em séries, eles têm algo em comum. Ele aprendeu que a maioria desses assassinos, eles gostam de estar a par do que está acontecendo. Eles geralmente se oferecem para ajudar. Eles são pessoas que querem saber o que está acontecendo, que gostam de se vangloriar do que está fazendo. Com base nisso, ele perguntou aos investigadores que já estavam há tempos trabalhando no caso: teve alguma pessoa que ligou para cá
querendo ajudar nas investigações? Alguma pessoa anônima querendo ajudar? Então o investigador respondeu sim, apenas um homem. Daí ele pegou uma carta, um envelope branco, que estava lá escrito Arthur Allen. E estava escrito nele, tinha enviado uma carta: me desculpem por não ter conseguido ajudar vocês a capturarem o Zodíaco. Imediatamente o jornalista Robert disse: este é o Zodíaco. Então ele vasculhou a ficha criminal, né, de antecedentes criminais do Arthur Allen. E é a partir daí que se levanta a tese de que o Arthur Allen é o assassino, porque ele manteve isso em segredo. Isso não foi revelado ao público na época, porque na época ele era jornalista investigativo, então ele estava coletando provas. Ele pegou o carro dele, foi ver onde é que o Arthur Allen morava, quem era ele, e viu que a polícia, nos locais da cena do crime, tinha abordado o Arthur Allen. Ou seja, perderam a chance de ter investigado melhor aquela pessoa. Um dos crimes que ele poderia ter sido pego, que foi no dia 27 de setembro de 1969, quando o casal de adolescentes, Brian e Cecilia, estavam no lago Berryessa. O casal de adolescentes foram brutalmente atacados a facadas e a tiros. O Brian conseguiu sobreviver, porém a Cecília não conseguiu, então ele conseguiu se arrastar até a estrada e pedir ajuda. Logo então, não demorou muito, a equipe policial apareceu. Então eles começaram a monitorar toda aquela região onde aconteceu o crime e eles encontraram um homem que foi multado por estar dirigindo em alta velocidade. Enquanto os policiais aplicavam a multa, eles notaram que dentro do carro estava sujo de sangue. Então os policiais perguntaram por que estava sujo de sangue. Ele disse que é porque ele tinha matado uma galinha. E simplesmente os policiais falaram: ok, pode ir. Pelo menos nesta época eles deixavam tudo registrado no boletim de ocorrência e lá estava a identidade deste homem, que era o Arthur Allen. E por mais que os policiais que não soubessem que houve um crime naquela região naquele exato momento, isso ficou no registro. O Arthur Allen teria que ser interrogado: olha, você estava na cena do crime naquele dia lá, então vamos lá, a gente vai ter que interrogar você, isso não aconteceu em nenhum momento. Tipo assim, parece até brincadeira, né? Como era investigação naquela época. Pelo menos nesse caso do Zodíaco específico, foi negligenciado assim, várias provas. E todas essas informações, né, essas provas foram coletadas pelo jornalista Robert. Ele que veio a fundo pegar todas as pastas do Zodíaco e investigar o que os policiais tinham deixado passar. Então tudo que ele ia descobrindo, ele ia passando para a equipe de investigação: olha, vocês têm que investigar esse moço aqui, aconteceu isso, isso e isso, olha, vocês abordaram ele e ele estava na cena do crime, vocês deixaram ele passar. Então o Robert, ele é uma peça-chave para toda essa descoberta de quem foi o Zodíaco. Outro assassinato que ele cometeu, que foi o do taxista Stein. O taxista viu, né, como de costume, o passageiro, né, ali em pé, ele perguntou para onde a pessoa queria ir, e então a pessoa entrou no carro. E o taxista foi brutalmente assassinado, esfaqueado brutalmente. E o mais revoltante é o que vem a seguir, porque houve testemunhas, e essas testemunhas viram mais ou menos um pouco como era fisicamente o assassino. 3 adolescentes que moravam numa casa no outro lado da rua testemunharam o ocorrido. E imediatamente eles ligaram para a polícia, que levaram 2 minutos, conforme as pesquisas, para chegar ao local do crime. Ainda na ligação que os adolescentes fizeram, quando eles ainda não tinham chegado ao local do crime, eles falaram que o assassino era um homem forte, alto e branco, e vestia roupas escura, uma jaqueta escura ou uma jaqueta preta. Os adolescentes eles estavam querendo dar informação da cor da roupa do assassino, se era uma jaqueta escura ou uma jaqueta preta. O que o policial entendeu? Um homem negro. Como assim eles erraram todo o resto da informação que os adolescentes passaram?
Homem alto, forte, branco, a jaqueta era escura, a jaqueta era preta. Acho que os policiais só entenderam preto, escuro e saíram desembeçados atrás de uma pessoa negra. Netflix, no documentário, eu acho que eles não quiseram entrar no mérito de falar sobre raciais, questões raciais. Eles não quiseram levar para esse lado. Eles não contaram sobre essa informação no documentário. No documentário, eles falam que no momento do assassinato do taxista, no outro lado da rua tinha uma casa onde houve umas testemunhas e os policiais foram dar uma rondada na região ali para ver se achavam a pessoa. Eles não contaram esse resto, porque eu imagino que eles não queriam entrar nesse assunto de questão racial. E também as testemunhas falaram, ele desceu a rua andando, foi a pé. Daí então toda a força-tarefa, viaturas de polícia chegaram para vasculhar da região do crime, né, local do crime, aqueles quarteirões, né, as ruas. E uma das viaturas encontrou um homem subindo um dos quarteirões e ele perguntou, você viu quem fez isso? Ele respondeu, ah sim, eu vi. Ele foi para o outro lado, ou seja, mandou as polícias para um lado totalmente diferente, enquanto aquela pessoa, vocês vão entender mais à frente, era o Zodíaco. O jornalista Robert, ele encontrou tudo isso nos registros policiais, né, lá do caso Zodíaco, porque ele estava investigando para coletar informações. Aí ele falou assim, perguntou, vocês viram esse homem no local do crime subindo ali? Ele investigou, viu que já sabia que o Zodíaco era um homem branco, não era um homem negro. Ele falou, por que vocês não pararam essa pessoa, não investigaram ela? Ele falou assim, eles teriam prendido naquele momento a pessoa que cometeu o crime. Por quê? Porque depois, acho que foi 2 dias depois do crime, o Zodíaco enviou outra carta para a equipe jornalista, de como costume ele fazia, enviou uma carta com uma prova de que foi ele que tinha matado o taxista. Então, no momento do crime, isso foi também relatado pelas 3 vítimas, os 3 adolescentes, que viu o assassino mexendo na roupa dos taxistas. Ele não sabia o que ele estava fazendo, mas estava mexendo nas roupas. E o que o Zodíaco fez? Ele rasgou um pedaço da blusa do taxista, limpou o sangue com aquela blusa e levou com ele um pedaço da blusa. E como de costume ele enviava cartas, e com essas cartas também enviava aqueles códigos para serem decifrados. Depois desse crime, ele enviou uma carta e junto com essa carta ele enviou um pedaço da blusa com o sangue do taxista para provar que foi ele que matou. Foi a blusa do taxista, porque ele deixou um pedaço, ele rasgou um pedaço da blusa e o restante da blusa ele deixou lá. Então, na perícia, viu que a blusa do taxista estava faltando um pedaço, que foi justamente o pedaço que ele rasgou. Enfim, se eles tivessem parado aquele moço, eles teriam revistado e teriam achado esse pedaço de blusa ensanguentado, entendeu? Então, quando o jornalista Robert entrou no caso para investigar toda a papelada, né, sobre a investigação ali do Zodíaco, que ele viu essas informações, ele ficou, como assim? Vocês deixaram isso passar? Aí ele alertava, olha, vocês também deixaram passar isso, isso e isso. O jornalista Robert, ele vasculhou, ele peneirou todos os arquivos, todas as caixas que tinha lá a documentação, tudo sobre o caso do Zodíaco, porque ele estava participando agora da investigação. Então ele passou o pente fino de informações, colhendo todas as informações e mostrando para a polícia, dando luz, né, mostrando, olha isso aqui, vocês precisavam ter visto isso aqui, entendeu? E lá na frente, o Robert, ele que fez o livro, né, ele que escreveu o livro do Zodíaco, que foi um livro mais vendido na época. E no livro ele já revelava que ele sabia quem era o Zodíaco, porém ele estava deixando todas as provas que ele recolheu com a polícia, e a polícia logo em breve iria revelar quem era o Zodíaco, que era o Sr. Allen, né? Que daí a gente vai entrar, né, com a família que viveu com o Sr. Allen, que são as crianças. O Sr. Allen era o professor da escola infantil na época e ele se aproximou das crianças através das aulas, né? Através dele ser um professor. Então ele passava a visitar a casa da família e foi assim
que ele começou um relacionamento com a mãe das crianças. Então, o que ele fazia? Através da mãe, ele tinha acesso às crianças, se é que vocês me entendem aqui. Então, essas crianças que teve um passado difícil com o pai, né, com o pai que ficou preso por conta de várias outras situações que aconteciam, veio ele, que era um professor, que era muito endeusado na época, né? Então, ele deu tudo de melhor para essas crianças, ele proveu viagens, melhores presentes. Essas crianças tiveram tudo de bom e do melhor enquanto viveu com ele. Então, para essas crianças, ele era o pai perfeito, o pai assim que eles nunca tiveram. Era um sonho para eles. Então, ele mostrava isso para aquela família. Dentre os irmãos, quem ele mais gostava ali era a Connie. Ele tinha uma veneração por ela que algumas pessoas na época achavam meio estranho, mas na época eles não levavam muito em consideração. No documentário também participa algum dos alunos do Sr. Allen na época. Eles vêm ao documentário falar como eram as aulas na escola com ele. Eles contam que o Sr. Allen, ele gostava de fazer código com alfabeto e números. Todos os números e alfabeto. Ele tinha o alfabeto inteiro e ele criava código para cada letra do alfabeto. Para cada número tinha um código que representasse aquele número. Para cada letra do alfabeto tinha um código que representasse aquela letra do alfabeto. E todo final de semanas eles recebiam um código para eles decifrarem. Daí vocês já começam a perceber a conexão lá com as cartas do zodíaco. Eles também contaram que o Sr. Allen gostava de colocarem eles para ouvir a música The Mikado, que foi confirmado, né, que no dia que o taxista morreu, foi em frente ao teatro, né, a apresentação daquele dia seria The Mikado. E nas cartas do zodíaco, ele cita as frases desta música. Avançando um pouco a história, o jornalista Robert reuniu várias provas contra o Sr. Allen, porém a polícia mesmo assim não chegava a nenhuma conclusão de fazer um mandato de busca, até que o momento foi feito, não encontraram nada. Apenas em 1991 que foi feito o mandato de busca oficial na casa do Sr. Allen. Foi achado na casa do Sr. Allen bombas caseiras, bombas ferroviárias, todos os recortes de jornais sobre o caso do Zodíaco. Então a polícia levou ele para um interrogatório e durante o interrogatório os policiais notaram que ele usava um relógio da marca Zodiac, né? E perguntaram: que relógio é esse? Ele falou que foi a mãe dele que deu a ele. E neste mesmo ano de 1991 foi quando ele foi publicamente na televisão noticiado como suspeito ao ser o assassino do Zodíaco. Até então, o Sr. Allen, ele não era conhecido pelo público, ele era apenas conhecido pelas forças policiais. O público não sabia quem era ele. Então, só neste ano de 1991 foi quando toda a Califórnia veio saber quem era o Sr. Allen e que ele era o suspeito. Foi então que o David, que é um dos irmãos, ele que é o irmão mais velho ali, veio conversar com a mãe dele. Você viu, mãe, que o Sr. Allen é o suspeito? A senhora desconfiou de alguma coisa? A senhora acredita? Imediatamente a mãe dele falou: não acredito, isso é mentira, isso não é verdade. Todos os irmãos dele também confirmaram: isso não pode ser verdade, o Sr. Allen é a melhor pessoa do mundo e tal. A família se recusou. Então, a partir do mandato de busca que houve na casa do Sr. Allen, a repórter Rita Williams foi cobrir este mandato. Ela fez uma entrevista com o Sr. Allen para ele dar a versão dele. Ela entrou na casa dele, fez filmagem, tem toda uma filmagem no documentário. Foi assim que toda a imprensa jornalística ficou sabendo que o Sr. Allen era um suspeito, porque até então ele só era conhecido dentro da investigação, eles não vazaram isso para a imprensa. As filmagens da repórter foi postado, né, foi publicado, né, nos jornais, né, e também na televisão, e assim todo os Estados Unidos ficou sabendo que agora o Sr. Allen era uma pessoa suspeita oficial dentro ali da investigação policial. Em 1992, o Sr. Allen ficou doente, começou a fazer hemodiálise e tal, estava fragilizado.
A mãe das crianças, né, que já são adultos nesta época, falou: olha, o senhor Allen provavelmente não vai suportar muito tempo, provavelmente ele pode morrer a qualquer momento, então ele quer falar com você. Né, que é o David, ele era o irmão mais velho. Aí o David não queria muito ter contato com o senhor Allen, porque ele estava meio desconfiado que tinha verdade em tudo aquilo. Então o David fez a ligação para o senhor Allen. Daí, né, o David, ele aproveitou para agradecer, né, ao senhor Allen por ter cuidado dele e dos irmãos, né. Ele, como irmão mais velho, que sempre teve aquele instinto de defender os irmãos mais novos, né, ele agradece por o senhor Allen ter cuidado deles. No documentário ele conta que o senhor Allen começa a chorar, soluçar e fica muito tempo no telefone chorando. E quando ele recupera o fôlego, ele fala: eu não fui tão bom assim como vocês pensam. Aí ele pergunta: por quê? O que você tá falando? Ele fala: eu dopava vocês quando vocês eram crianças. Daí na ligação ele fica assim, sem acreditar, começa a chorar e fala: como assim, senhora, você tá falando, o que você tá dizendo? E fala: eu dopei vocês quando eram crianças. E falou que a pessoa que ele mais violentou, na verdade, foi a Connie. O David conta que ele tentou segurar a raiva, manter ali, né, para tirar mais informações dele. Perguntou: senhor Allen, o senhor era o Zodíaco? Então ele responde que sim. A partir daí, ele ficou decidido que investigar mais o senhor Allen. Então, a partir dessa confissão dele, fez sentido a infância deles. Eles falaram que durante a infância, tinha momentos que eles ficavam dormindo muito e não lembravam por que estavam dormindo muito, ficavam meio grogues e não sabiam o que estava acontecendo. A partir daí ele ficou decidido a lembrar do passado, né? O que aconteceu. Então a família se recusava, os irmãos dele se recusavam a acreditar, mesmo ele tendo contado que eles foram violentados. O David e os seus irmãos ficaram afastados um tempo, ficaram chateados uns com os outros, porque eles se recusavam a acreditar que o senhor Allen era o Zodíaco, que teria feito todo esse mal. O único que acreditava era o David. Vocês lembram que lá em 1986, o jornalista Robert, né, com todas as informações que ele tinha do Zodíaco, ele escreveu um livro sobre o Zodíaco. Só não revelou no livro quem era o Zodíaco, qual era o nome dele. Pois então, em 2007, ele foi chamado, né, porque na época eles queriam fazer um filme sobre o Zodíaco. Então, em 2007, foi lançado o filme Zodíaco. O David assistiu o filme e ficou chocado porque ele viu a infância dele naquele filme. Então ele ligou para os irmãos deles e falou: assista o filme Zodíaco. Os irmãos assistiram e aí depois que eles assistiram, ele ligou para os irmãos novamente e falou: e aí, agora vocês acreditam em mim? Foi então que eles foram atrás de todas as provas, eles conseguiram lembrar. Eles lembraram facilmente que eles tinham ido aos locais do crime junto com o senhor Allen. Eles lembraram que foram ao lago Berryessa e que o senhor Allen parou na estrada e desceu para o lago e deixaram eles dentro do carro. Não deixou eles ir. Assim que o senhor Allen desapareceu, eles todos desceram do carro e ficaram brincando ali na linha do trem. Ficou brincando e o senhor Allen demorou para voltar. Quando o senhor Allen volta, ele volta ofegante e com as mãos sujas de sangue. Eles lembram que ficaram com medo, apavorados, achando que o senhor Allen estava em perigo, porque eles amavam o senhor Allen. Eles eram as crianças que adoravam o senhor Allen, então eles achavam: coitado, o senhor Allen está em perigo, então quiseram todos ajudar. Então, quando a menina pegou e foi tentar limpar o sangue que estava nele, a Connie, ele empurrou ela e ela caiu no chão. Ele tinha descido com uma caixa grande com várias coisas dentro, voltou com essa caixa, colocou no fundo do carro, colocou as crianças dentro do carro e saiu dali em alta velocidade, ao máximo. Eles lembram que o carro estava correndo muito e foi aí que o policial parou o senhor Allen para fazer o quê? Dar a multa por alta velocidade. Ou seja, viram o sangue lá que eu contei atrás para vocês, que perguntaram que sangue é esse. Ele falou que foi um frango que ele tinha matado. Então, depois desse filme, eles abriram os olhos, falou assim: não tem como ser coincidência, não tem como ser uma coincidência. Eles estiveram ali, tudo foi infância deles. Então eles foram até a mãe novamente, que
se recusou. Quando ele contou para a mãe dele que eles teriam sido abusados e que se era verdade, ela ficou rindo, né? Que mãe vai ficar rindo numa situação dessa? Ah, não, o Sr. Allen é a melhor pessoa que eu já conheci. Enfim, não quis acreditar, não quis ir assistir o filme. E falou que tudo que ela sabia sobre o Sr. Allen iria morrer com ela. E se eles quisessem saber alguma coisa, tinha uma caixa que lá tinha muita coisa que explicar tudo. Ele perguntou: mãe, nos dá essa caixa? Que caixa é essa, mãe? Ela não deu de maneira alguma essa caixa. Disse ainda para eles que eles só poderiam pegar essa caixa e abrir e revelar o que tem dentro quando ela morresse. Em 2017, a mãe deles morreu, então eles reviraram a casa atrás da caixa. Reviraram todos os entulhos de papelada que ela tinha guardado até que ela achou a carta, né, Sr. Allen. E lá tinha todas as cartas que ele enviava para ela. No ano de 1974, o Sr. Allen tinha sido preso. Em 1974, foi o ano que o Sr. Allen foi preso por abuso, né, aos pequeninos, né? Eu não vou querer falar a palavra assim, né, aqui. Ele usava o relacionamento com as mulheres para ter acesso às crianças, justamente mulheres que tinham filhos e solteiras. Então, uma delas descobriram o que estava acontecendo, denunciou. E ele foi preso, né, pela clínica psiquiátrica. Ele ficou lá, né, preso durante 4 anos. O jornalista Robert ficou vigiando isso, porque ele era um suspeito, né, mas não era, ninguém sabia, o público, a grande massa, ninguém sabia ainda, isso ficava no confidencial, mas ele estava sendo monitorado. Durante a prisão do Sr. Allen, não houve mais assassinato do Zodíaco e nem cartas do Zodíaco. Acabaram-se, fortalecendo aí que ele era o Zodíaco realmente. E durante esses quase 4 anos, que foi o tempo que ele ficou preso, ele trocava cartas com a mãe das crianças, né, do David, da Connie e os outros. O que acontece? Ele revelava da matança que ele fez. Ela era uma cúmplice dele praticamente. Então eles ficaram chocados como a mãe dele soube disso e ficou deixando eles tão expostos assim. Nas cartas ele contava que as mãos dele tremiam quando ele via uma notícia sobre assassinato, que ele estava ali preso, ele ficava agoniado para sair dali e matar mais alguém. Ele contava tudo isso nas cartas. Imagine, a mãe deles sabia de tudo o que aconteceu, sabia que ele era o Zodíaco. Foi então, né, que todos os irmãos se reuniram para trazer mais provas, né, para trazer isso ao público. Eles fizeram um pacto entre eles que iriam fazer isso pelas vítimas, né, que as famílias das vítimas precisavam saber que o Sr. Allen foi o Zodíaco. Então, né, veio o documentário da Netflix, eles trazem todo nesse desenrolar, é muito emocionante. O David, o irmão mais velho, que lutou, né, para trazer isso em homenagem às vítimas. Durante o documentário ele faleceu. É muito emocionante, tipo assim, nossa, você não consegue segurar as lágrimas. E é um documentário que, assim, né, a gente precisa ver. Tipo, depois eu vou trazer um vídeo falando mais sobre as vítimas, né? A gente tem que falar sobre essas vítimas, sobre as famílias e tudo mais. Com certeza o documentário vai ter continuação, porque ainda quando o Sr. Allen estava vivo, ele passou para a Connie todos os seus bens, o barco dele, tudo que ele tinha antes de morrer, ele passou tudo para o nome dela. O filho da Connie achou no carro do Sr. Allen uma faca, uma grande faca. Então essa faca foi entregue, né, para a produção do documentário, onde foi levado para um laboratório e onde eles estão recolhendo DNA dessa faca, porque essa faca ele achou toda enrolada dentro do carro, muito bem empacotada. Então provavelmente é a faca que ele usava para cometer os crimes. Então eles vão recolher DNA. No final do documentário eles deixam escrito que eles estão esperando o resultado do DNA para comparar com o DNA das vítimas. Então com certeza vai ter a segunda parte aí do documentário.